como é que funciona o projeto familiar? Como eu já sei o que eu preciso, eu sou um cara muito intolerante, sou muito arrogante, sou muito orgulhoso. Então a espiritualidade, junto com essa família espiritual, porque nós sabemos que nós temos milhões, bilhões, trilhões de espíritos conectados conosco, porque nós somos seres milenares, não é isso? Nós viemos do átomo ao arcanjo, e são milhões e milhões de anos. E a partir do momento que eu me tornei um átomo, ali começou uma coligação, não é isso? Porque nessa coligação existem os afins e os contrários, né? Porque o átomo, uma molécula, vocês sabem, uma molécula atrai outra molécula, né? E expele outras moléculas. Assim, na química é assim, existe o reagente, né? Você põe alguma coisa que é um reagente, ele expele, isso é o contrário. Ou então a coisa que atrai, isso é o que são os afins. E isso vem da nossa existência desde a criação até os dias de hoje. É no mundo vegetal, foi no mundo animal para nós, e é no mundo hominal. Nós vemos trabalhando esse lado dos afins e aqueles que repelem, pela vibração, pela lei da atração, pela afinidade. E assim que a gente vai crescendo e vai se melhorando. Trazemos paz, luz e equilíbrio para que possamos nos livrar dos nossos pensamentos materiais e lembrar que nós somos espíritos. Para isso viemos aqui, para sintonizar os nossos pensamentos com Deus. Adiante de vós. Mas sempre dizendo aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Marcos 16, versículo 7. É raro encontrar os discípulos decididos à fidelidade seríssima, os momentos caindo superam o âmbito normal. Comumente, elevando sua experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-lhe-se no ânimo de imediato. Converte-se segurança e indecisão, alegria e desalento. Multiplicam-se obstáculos que sugerirá dolorosa certeza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompõe o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletindo no futuro, oscilando entre a dúvida e a especificidade, eis que o mensageiro do Mestre que se interessa a vício salutar, assegurando que o Senhor o acharia diante dos amigos para Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentar nas bases profundas do trabalho evangélico no conjunto. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre adiantou aos companheiros os testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no discurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra educadora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não os entregueis à sombra da indecisão, quando permaneceis sozinhos, ou quando o trabalho sagrado na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso recurso e ação. De certo, não seremos queimados por facilidades deliciosas. No mundo, ou de ignorância, ainda estabelecem lamentáveis prisões, mas seguimos felizes, ligados com as obrigações que nos compete, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu diante de nós. E assim, como a espiritualidade da Bíblia trabalha sempre conosco, após essas palavras, vamos fazer a oração e abrir os nossos caminhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. E assim seja. E teremos hoje nosso amigo, que vai falar sobre a família. Ele é participante da regional, da USE regional aqui,
e vai ser gravado para participar do mês da família da Luz dos Santos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, de nós divulgarmos esse trabalho do Departamento da Família da USE Intermunicipal de Santos e Cubatão, onde a intenção é trazer para nós a importância da família. E hoje eu vou falar sobre a influência espiritual na família. No livro dos Espíritos, nas perguntas 512 até 514, Allan Kardec codifica, através da informação dos Espíritos, que cada um de nós tem pelo menos 4 categorias de espíritos que nos acompanham. Nós somos seres individuais com projetos encarnatórios intransferíveis. Porém, para que eu possa concretizar esse projeto reencarnatório, eu preciso de um agrupamento. Na maioria de nós, alguns têm a sua vida encarnatória individual, separado, não constitui família, de acordo com um projeto pessoal. Mas normalmente nós constituímos família. Por quê? Porque na família é que nós temos o grande aprendizado, o grande resgate, no local onde a gente pode aparar as nossas arestas e cumprir aquilo que nós determinamos, não para Deus, não para Jesus, não para a espiritualidade. Esse projeto é individual. Eu prometi para mim que eu faria tudo diferente, que eu não faria aquilo que eu não devia ter feito e que faria aquilo que eu deveria ter feito. Então, nesse momento, na espiritualidade, eu preparo o meu projeto reencarnatório para poder ressignificar os processos das vidas passadas. E com isso, os nossos amigos espirituais, os guardiões, como nós somos chamados, anjos de guarda, não importa, mas são aqueles que são mais próximos de nós, que se comprometem a nos auxiliar nessa jornada. Esse, junto com os grandes técnicos da espiritualidade, preparam comigo o projeto reencarnatório. Porém, quem determina o meu projeto, quem pede, quem esboça o meu projeto sou eu. Porque eu sei o que está me doendo, porque o que faz com que a gente se modifique verdadeiramente é o remorso. É o sentimento de que eu fiz algo errado e eu preciso mudar. Porque normalmente nós fazemos muitas promessas no momento em que nós sentimos em perigo ou até castigado, mas só mudamos quando realmente reconhecemos o nosso erro. E a grande ferramenta para fazer com que eu perceba que eu cometi esse erro é a minha consciência, que gera um sentimento de remorso. E aí sim, eu trabalho para me modificar. E na espiritualidade, eu preparo o meu projeto pedindo o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer para modificar. Evidente que os técnicos avaliam para que a coisa tenha um objetivo mais adequado ao meu comportamento. Porque quando nós estamos numa situação de remorso, o que a gente faz? A gente promete tudo. Mas aí, quando a gente encarna, a gente sabe que existe o véu do esquecimento, só vem conosco a sensibilidade dos nossos registros acásticos, que são os registros que nós precisamos fazer, mas quando nós adquirimos o veículo físico, há o véu do esquecimento. Aí fica o quê? Fica uma tendência a cometer talvez os nossos erros e uma consciência de que eu preciso mudar. E aí, nesse projeto reencarnatório que eu faço, quando pronto, quando aprovado pelo meu guardião, pelas equipes da espiritualidade, do projeto reencarnatório, aí eu vou buscar papai e mamãe. Aí nós vamos preparar o nosso projeto reencarnatório, que são aquelas ferramentas, aquelas peças que vão me ajudar a enfrentar a mim mesmo, as minhas má tendências. Por isso que às vezes a gente vê na família conflitos muito graves. Evidente que a literatura nos diz
que na família estão aqueles nossos adversários. Eu não gosto dessa palavra inimigo, porque inimigo não existe, na minha concepção. É duas coisas que eu aboli, estou comentando só, mas é duas coisas que eu aboli no meu vocabulário. Um é inimigo e o outro o mal. Porque são duas coisas que não existem. Nós não temos que alimentar isso. Porque cada vez que a gente alimenta isso, ele aparece, é como uma sombra, né? A luz, ela existe. O que está atrás de mim é a sombra. A partir do momento que não tem luz, a sombra desaparece. Então, os inimigos não existem. Existem sim aqueles que eu tenho um comprometimento com eles. São os nossos adversários, no mínimo os adversários. Né? E o mal também não existe, porque o mal é o quê? Ausência do conhecimento. É a ausência da sabedoria. Ou seja, o mal é a nossa ignorância. A partir do momento que nós começamos a adquirir conhecimento, essa luz, essa obscuridade desaparece. Então nós temos que trabalhar o lado bom de cada um de nós. O mal, tudo mal, não tem mal. O mal é a ausência da luz, é a ausência da sabedoria e do conhecimento. Então eu vou trabalhar essa ausência, eu vou fortalecer meu conhecimento através do Evangelho de Jesus, para me tornar uma pessoa melhor, que a partir do momento que eu começo a me tornar uma pessoa melhor, tudo aquilo que existe em mim de negativo, que me compromete, primeiramente me compromete. Porque tudo aquilo que eu faço que prejudica pessoas, o primeiro prejudicado sou eu. Todos nós sabemos disso, é até uma redundância que eu estou falando, mas só para me lembrar e tentar lembrar a cada um de nós, que quando eu faço algo que é prejudicial, seja para quem for, mas ele me prejudicou, como é que eu posso fazer o bem para ele? Não precisa fazer o bem, mas não alimente o que há de escuro em mim. Se eu não conseguir, de alguma maneira, enfrentar esse problema, ou enfrentar ele, ou enfrentar a mim mesmo, mas pelo menos que eu não alimente essa chama da ignorância. Eu tenho que alimentar, sempre porque a chama da ignorância, ela não abrange luz, ela ao contrário, ela obscurece. E então nesse projeto familiar, o que acontece? Como é que funciona o projeto familiar? Como eu já sei o que eu preciso, eu sou um cara muito intolerante, sou muito arrogante, sou muito orgulhoso. Então a espiritualidade, junto com essa família espiritual, porque nós sabemos que nós temos milhões, bilhões, trilhões de espíritos conectados conosco, porque nós somos seres milenares, não é isso? Nós viemos do átomo ao arcanjo, e são milhões e milhões de anos. E a partir do momento que eu me tornei um átomo, ali começou uma coligação, não é isso? Porque nessa coligação existem os afins e os contrários, né? Porque o átomo, uma molécula, vocês sabem, uma molécula atrai outra molécula, né? E expele outras moléculas. Assim, na química é assim, existe o reagente, né? Você põe alguma coisa que é um reagente, ele expele, isso é o contrário. Ou então a coisa que atrai, isso é o que são os afins. E isso vem da nossa existência desde a criação até os dias de hoje. É no mundo vegetal, foi no mundo animal para nós e é no mundo hominal. Nós vemos trabalhando esse lado dos afins e aqueles que repelem, pela vibração, pela lei da atração, pela afinidade. E assim que a gente vai crescendo e vai se melhorando. E quando a família está preparada, quando eu estou preparado para reencarnar, depois de décadas, séculos, hoje nós já temos espíritos que estão encarnando após milênios, porque nós somos numa oportunidade que é única. Toda a humanidade hoje está vivendo uma oportunidade única. Todos nós sabemos, eu estou me lembrando, única. Nós estamos num período regenerativo. Nós estamos saindo de um período de provas e expiações, que após essas provas e expiações, vem a grande sabatina, que é a regeneração. Será que eu aprendi com tudo que eu passei, com as minhas dores, com os meus sofrimentos, com os meus acertos, com os meus erros? Será que eu aprendi? Então nós estamos aqui para provar, não para Deus, não para Jesus, não para as forças que regem o universo, mas provar para mim que eu estou pronto para a nova etapa.
Eu estou pronto para alimentar, ou não. Então esse momento é um momento crucial para esses 8,7 bilhões quase de espíritos encarnados, aproximadamente. E também para os outros 20 e poucos bilhões que estão na espiritualidade, porque existe uma grande egrégora, positiva ou negativa, com os bons feitos ou maus feitos, com boas atitudes ou atitudes contrárias, morais ou imorais. Existe uma egrégora que, pela lei da atração, de acordo com o meu sentimento, eu gero essa atração. Então eu decido aonde eu quero estar na minha próxima encarnação. Hoje nós estamos decidindo aonde estaremos daqui a algum tempo. Cada dia que eu acordo, a minha agenda da vida está com a página em branco. Em branco. Porém, ela tem uma história. Não é assim que funciona a agenda? Se você olhar as folhas anteriores, ela tem uma história. Mas essa história tem coisas que são saudáveis e tem coisas que não são saudáveis. E coisas que não são tão nem saudáveis. E o que eu quero para mim? Quero ressignificar, quero fortalecer as coisas saudáveis, que foi muito trabalho, eu tive muitas dificuldades, ou quero manter as coisas que não são saudáveis, quero alimentar. Então, quando eu acordo, a primeira atitude que eu tenho, já que inicia, é como se eu pegasse a caneta e começasse a escrever o meu futuro. As minhas atitudes hoje estão gerando campos mórficos, né? Como disse Emmanuel, morfogenéticos, onde lá eu estou me vinculando a uma situação futura. Porque a gente sabe que o pensamento é energia. E a energia é ora partícula e ora a própria energia. Porque matéria é energia condensada. E energia é matéria desassociada. Não dá para desvincular. Não tem como. Então eu construo hoje o meu futuro, ao acordar. Uma palavra, quando eu acordo de manhã, uma palavra construtiva para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para o meu pet, né? Aquela preocupação que a gente tem de correr para dar comida para o pet, é uma energia que você gera, energia. As atitudes são energias, por mais insignificante que seja. Minha vida de esposa, do lar, né? Não tem significado. Todo dia a mesma coisa. Tem muito significado. A gente não tem ideia do significado que tem. Porque quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou alimentando aquela coisa. Os átomos, a energia que a gente não consegue ver, mas os átomos, eles impregnam naquela peça a alimentação. A gente não tem ideia da importância da alimentação. Quando a mulher, ou seja quem for, que estiver manipulando os alimentos, dependendo do sentimento que ela está gerando, ela pode até criar uma infecção gastrointestinal. Vocês sabiam disso? Está provado isso. Está provado. Existe uma matéria esqueci o nome dele, eu vou lembrar. É o Masaru Emoto, obrigado. Essa mulher é demais, né? Obrigado aos universitários. Masaru Emoto, bem lembrado, Ana. Masaru Emoto. E ele pega as três, é só entrar na internet, gente, né? E ele pega um grupo de crianças ou de pessoas e fala coisas boas para esse arroz, indiferenças para esse arroz, e ofende esse arroz durante uma semana. No final, esse arroz está saudável, está até mais consistente. Esse arroz está meio amarelado e esse aqui está podre, completamente podre. E nós somos de 70% a 80% de água no organismo.
Vocês sabem disso, né? Agora imagine se eu começo a me depreciar. Por que muitas vezes enfermidades vêm inexplicavelmente? É o nosso sentimento de raiva, de indignação, dos transtornos. A gente perde a confiança do que nós somos. Então, dizendo tudo isso, a família é o grande laboratório de Deus para nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. E ninguém cai de paraquedas, não. Por que eu tenho essa mãe? Por que eu tenho esse... O que eu fui? Joguei pedra na cruz. Aliás, joguei um paralelepípedo na cruz para ter esses maridos, esses filhos, o meu irmão, o meu cunhado, a minha sogra. Não é possível. O que foi que eu fiz? O que eu fiz, eu aprovei no mundo espiritual. Eu pedi no mundo espiritual. E alguns de nós imploramos. Por que imploramos? Porque os nossos amigos espirituais, os nossos guardiões, que nos conhecem de muito tempo, falou: ô Newton Júnior, você não vai aguentar essa barra. Mas eu vou. Não, cara, não vai, não desiste, tenta me convencer, porque não quer que eu fracasse nesta reencarnação, porque afinal de contas, a reencarnação é uma bênção, uma dádiva de Deus. A gente não tem ideia. Nós passamos na espiritualidade, que nem eu falei algumas vezes, séculos, ter essa oportunidade de ficar feliz, encara, daqui a pouco quer sair dela. Porque esse projeto não é o que eu quero, mas fui eu que construí esse projeto. Fui eu que escrevi página por página, tirando aquelas encarnações compulsórias, tá bom? Eu estou falando que a encarnação normal. Fui eu que escrevi página por página, e aí eu falo assim, não, aí eu chego pro meu amigo espiritual, meu guardião, falou: pelo amor de Deus, deixa eu tentar. Pelo amor de Deus, deixa eu tentar. Porque eu não aguento mais essa daga. Eu quero arrancar. Só que essa daga a gente não dá para arrancar, a gente tira devagarinho. Mas eu quero arrancar, tá bom. Como nós temos o livre-arbítrio, ele falou assim: tá bom, você que sabe. Eu vou estar do teu lado. Uma coisa pode ficar certa, eu nunca vou te abandonar. Estarei sempre do teu lado. E aí eu pulo de alegria e venho, chego aqui, enfrento esses dissabores dos relacionamentos. Não estou falando que aqui que é para a gente ficar com a mala sem alça e só rodinha até o final, não. Está arrastando esse marido, né? Não estou falando isso, não. Estou falando que nós temos que suportar até o momento que fala assim, não dá mais. E sair desse relacionamento sem sujeira na sandália. O que eu quero dizer com isso? Jesus falava para os seus apóstolos que ele sempre mandava de 2 em 2 nas aldeias, porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Posso ir na sua casa? Não dava. Então ele mandava avisando que ele estaria na aldeia ou pela região. Mas ele sempre avisava os seus apóstolos. Só que é o seguinte: se entrares numa aldeia e fores maltratados, fores expulsos da aldeia, tire a sandália, bata e joga a poeira fora. O que ele queria dizer com isso? É orgulho dele? Não. Não traga a sujeira, não traga a toxicidade da indiferença, da arrogância, do ódio, da raiva. Não traga, deixe com eles e venha com o coração limpo, venha com a sandália limpa. E é o que nós precisamos fazer, é o que eu preciso fazer. Em cada relacionamento, em cada atrito, que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Muito pelo contrário, tem sempre que discordar com respeito. Porque o mundo é o que é hoje, porque as pessoas discordaram. Porque diz um filósofo italiano que toda unanimidade é burra. Ou seja, ninguém raciocina. Então, com respeito, a gente discorda. Até que um mostra o que é um pouco menos errado. Porque a verdade a gente não conhece ainda. E na família que existe esse projeto. O primeiro enfrentamento de nossas vidas é na família, não é no patrão, não é verdade? O primeiro que eu enfrento é a minha família. Eu saio da minha família para trabalhar, eu saio da família para a escola, é assim que funciona. Então, meu primeiro enfrentamento é a família. A partir do momento que eu me torno consciente da minha vida terrena, eu começo a enfrentar a minha família em primeiro lugar. E depois enfrentar a sociedade.
E a sociedade é um reflexo da família. Se a gente acha que está ruim hoje, do jeito que está, né, os problemas que estão, é reflexo da família. Não tem como negar isso, não tem como fugir disso, não tem. Nós estamos errando. Eu, principalmente, errei, porque eu estou com 70 anos, já tenho filhos e tenho netos. Se eu contribuir para a sociedade, fui eu que contribuí das coisas boas, evidente, que tem muitas coisas boas em minha família, e das coisas ruins, que eu não soube administrar o problema. Então, hoje a família é o ponto fundamental. Nós não podemos abandonar os conceitos familiares. E eu não estou falando nada de ideologia, nada disso não, gente. Eu estou falando de concepção. O que eu entendo que aquilo é melhor para mim do que está acontecendo? O que eu posso tirar deste conflito? O que eu posso aprender com aquele filho irreverente? O que eu posso aprender com uma irmã ou um irmão que para mim não é digno, que toma atitudes destrutivas, tóxicas? O que eu posso aprender? Porque mudaram, eu vou dizer uma coisa para vocês, para nós, né? Uma coisa para você, que é uma regra universal. Universal. Ninguém muda ninguém. Eu brinco que pode dar com gato morto na cabeça até limiar que você não vai mudar a pessoa. As pessoas podem até te enganar. Concordo com você. Você vira as costas, ela faz tudo o que ela quer. Mas nunca eu vou. Tanto é, a prova está Jesus, né, gente? Jesus deixou uma lição para a gente só de amor, de respeito. E o que nós aprendemos, hein? Eu não aprendi nada até agora. O pessoal fala muito do anticristo, né? A moda agora é o anticristo. Anticristo para cá, anticristo para lá, é o homem que vem, o homem que sai. O Papa disse para não sei quem, que sabe quem é o anticristo. Gente, o que é anti na linguagem, né? O que é anti? Contra, contrário, diferente, não é assim? Quando eu vou contra o Evangelho de Jesus, será que eu não sou anti ele? Será que esse anticristo não é uma ideia coletiva, não? Ao invés do homem? Porque um homem não me muda. Um homem não me muda. Pode ser até um espírito de 15ª grandeza que passou milhares de anos se adaptando para poder encarnar no planeta, se sacrificando. Sacro ofício, né? Sacrifício é sacro ofício, o ofício sagrado do trabalho. E ele fez esse sacro ofício, se encarnou homem, né? Do jeito que a gente encarna. A mãe Maria ficou grávida, né? Teve o parto, chorou, tiveram que cortar o cordão umbilical, passou frio, passou calor, passou fome, que não precisava. Bastava ele fazer isso, como ele falou para Pedro. Então, se ele que foi ele, fez tudo isso e eu ainda não aprendi, apesar de tudo, apesar de quando eu estou com problemas muito graves, muito sérios em minha vida, é para ele que eu peço ajuda, e ele me ajuda, e eu esqueço que ele me ajudou, como foi aqueles enfermos que o procuraram, né? E ele curou muitos, e os mesmos que foram curados estavam esperando, pedindo por Barrabás. Nós não aprendemos, eu não aprendi nada até agora. Eu posso me dizer que eu sou ainda o anticristo, numa memória coletiva, porque eu costumo dizer que o anticristo é uma memória coletiva, onde alguns entram, outros saem e assim vai. Né? Onde vai. Cada coisa que eu vou melhorando é um pouquinho de mim que está saindo desse antes. O que nós precisamos hoje, é dentro da família, aprender. Mas não está fácil, não é fácil, eu sei que não é fácil, é muito difícil. E eu vou errar muito, eu vou cair muito, vou me perder muito, mas vamos retornar. Ninguém aqui é anjo, e nós não vamos virar anjo nesta encarnação. Vamos cometer muitos erros, sim. Vamos ofender muitas pessoas, sim, pessoas que a gente ama.
Mas não vamos deixar que o orgulho nos impeça de pedir desculpa, de pedir perdão. Mas quando ela faz alguma coisa, ou ele faz alguma coisa, ele não pede perdão. É problema dele. É problema dele. Ele é problema dele. Eu sou problema meu. Então, me desculpa, olha, eu estava errado. Então você concorda comigo? Não, eu não concordo com você. Eu acho que ainda continuo achando que a sua atitude, está errada. Mas o meu comportamento, eu estou errado. Eu gritei com você, te ofendi, sem necessidade. Mas eu continuo não concordando. É isso que nos permite não concordar. Ofender, não. E quando eu falo de ofensas, para encerrar, foi o que Jesus falou. Não é o que entra pela boca que nos intoxica, nos adoece. É o que sai dela. Isso sim nos torna as pessoas doentes, almas doentes. Porque, como Kardec falou, a alma é o espírito encarnado. Então, nós estamos. Porque eu sempre digo que nós somos maravilhosos, fraternos, solidários, justos e bons. Nós somos, porque somos a imagem e semelhança do Criador. Então, eu sou assim, mas eu não estou assim. Então, nós estamos almas doentes, mas somos espíritos sãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e de nós, abençoe suas famílias, e que esta luz chamada Jesus possa entrar sempre nos seus lares, para que o amor possa prevalecer. Muito obrigado, que Deus abençoe.